Olá, irmãos e irmãs da minha Igreja Batista Shalom Adonai, meus irmãos que estão espalhados por todo o Brasil, meus irmãos da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, a paz do Senhor para vocês e que o Senhor possa nos sustentar nesses dias difíceis que estamos enfrentando, que Ele possa ser a nossa segurança, a nossa fortaleza. Então, nesta hora, vamos começar orando, pedindo a presença do Senhor nesse instante. Querido Deus, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Somente a Ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação, Senhor, porque as nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. Nesta hora, ó Deus, queremos Te entregar o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor possa trazer a clareza da Tua palavra, para que melhor nós possamos ser para Ti, Senhor, a cada dia das nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a Escola Bíblica Dominical na nossa Igreja Batista Shalom Adonai, para este ano, nós estamos estudando o perfil de Timóteo, o servo que Timóteo foi. E a nossa EBD 2020, ela se compõe na superintendência, o nosso irmão Toniel Santana, e na classe dos adultos, a irmã Josimara, nossa professora Mara, querida e amada. Na classe Semeando Famílias, o pastor Eldon Maia, nosso amado pastor também. E na classe de jovens sou eu, a irmã Leia, que estou discutindo esse tema sobre o perfil de Timóteo. E hoje nós estamos aqui dentro do nosso tema, em busca de um líder, na nossa segunda lição. E essa segunda lição, ela traz Paulo e Timóteo, espíritos da mesma natureza. O tema que nós escolhemos para esse ano, irmãos, ele vem despertar em nós esse líder que há dentro de nós e que Deus deseja e precisa que esteja em exercício nas nossas vidas. E em Filipenses 2, Paulo diz que não tinha ninguém de igual sentimento, exceto Timóteo. É interessante como no meio de um universo tão grande que Paulo vivia, e ele tem esse sentimento quase de estar sozinho, dele só ter uma oportunidade, e essa oportunidade estava em Timóteo, esse servo que ele traz em si esse perfil de liderança para que hoje Shalom Adonai possa segui-lo, possa caminhar dentro da sua jornada. Bom, Timóteo e Paulo, eles tinham uma só mente e espíritos da mesma natureza. Interessante você ouvir essa consideração, né? Uma só mente. O termo uma só mente, ela vem de duas palavras gregas que significa alma igual. Agora, como pode pessoas tão diferentes como foi Paulo e Timóteo, eles terem uma só mente e uma alma também igual? Isso não faz parte, querido, o que Paulo está dizendo não faz parte da personalidade dele e nem de Timóteo. E como elas eram diferentes, Paulo era rápido, Paulo era destemido, Paulo era influente e Timóteo não. Timóteo era acomodado, Timóteo era tímido, Timóteo era uma pessoa mais tranquila. E no entanto, mas isso eram as personalidades. E no entanto, Paulo
ele está considerando que a mente e o espírito dele e de Timóteo era da mesma natureza. Timóteo, ele conhecia e compartilhava de Paulo do mesmo sentimento. Qual era o sentimento que Paulo tinha? Paulo, ele tinha um amor inesgotável pela obra de Jesus nessa terra. Paulo, toda a vida dele, ele se dedicou à veracidade de viver o Evangelho de Cristo nesta terra. E ele identifica que em Timóteo é isso que está acontecendo, que as mesmas aspirações que ele tem são as mesmas que Timóteo tem. O mesmo cuidado que ele tem é o mesmo cuidado que Timóteo tem. E esse é o sentimento que ele compartilhava, onde ele e Timóteo eram iguais. E Timóteo era a única pessoa que pensava da mesma maneira que Paulo. Ele compartilhava os mesmos valores que Paulo, as prioridades de Paulo, o propósito, as convicções, as atitudes eram iguais. E aí você vem uma pergunta: por que a escassez de boa ajuda? Por que Paulo ele está nessa necessidade tão grande de ter com Timóteo, de Timóteo estar perto dele trazer orientações para Timóteo, quando não parece que tem tantas poucas pessoas para isso? Você olha no âmbito da nossa igreja, olha no convívio da nossa igreja, quantos líderes tem na nossa igreja e nas demais igrejas? E você imaginar que um pastor, ele apenas tem o nome de um homem para ele mencionar em uma hora que ele quer passar um legado, compartilhar algo, e ele imaginar que ele só tem um homem para ele dar esse nome. E que no caso de Paulo foi o nome de Timóteo. Então, por que essa escassez dessa ajuda, dessa liderança pronta, disponível dentro da Igreja de Cristo? E em Filipenses 2:21, ele traz a resposta: porque todos buscam os seus próprios interesses. E é todos os que estão mesmo dentro da igreja. A vocação, o ministério, a liderança, ela não é algo que tem que satisfazer aos nossos ideais. Ela não tem que satisfazer aos meus sonhos, aos meus propósitos. Ela precisa satisfazer aos propósitos de Deus, às coisas que Deus quer. Por que Paulo tinha apenas uma pessoa com a mesma mente? Porque ele só tinha uma pessoa e que esta pessoa, ela não tinha amor à sua própria vida. Ela não pensava somente nos seus interesses, ou seja, ela não pensava nos seus interesses. E Paulo, ele tinha necessidade de muito mais. Ele precisava de muito mais do que Timóteo, ele precisava de muitos Timóteos. Mas, de fato, há uma escassez. E é por isso que nós escolhemos esse tema para este ano. E olha que este tema, ele veio antes de tudo isso, irmãos. Nós não imaginávamos, quando o nosso superintendente, Otton, nossa professora Mara, quando nós nos reunimos para falar sobre o tema, e que esse tema veio ao nosso coração como, de fato, algo de Deus para a nossa igreja, nós não imaginávamos que nós estaríamos passando por essa situação hoje que o Brasil está passando, que o mundo está passando. Nós não imaginávamos que líderes ia ter que se organizar de forma quase instantânea para que ele pudesse atuar
nesses dias de hoje. Porque você imagina Shalom Adonai, mesmo você que está aí na Itália, mesmo você que está aí na Alemanha, você que está nos Estados Unidos e aqui no Brasil, nós temos em Arco Verde, em Pernambuco, nós temos em Dias d'Ávila, nós temos aqui em Salvador, nós temos nos bairros da Liberdade, de Marechal Rondon, de Cajazeiras, da Vila Laura. Você imagina que hoje nós precisamos, em cada lar, que representa uma família de Shalom Adonai, nós precisamos de um líder lá. O Senhor precisa de um líder lá. Porque o pastor José Rizzi, o pastor Weldo, o pastor Fidelis, o pastor Reis e seus demais pastores, eles não poderão estar lá dentro. Você que está lá, você que está dentro da sua casa. Quando esse tema foi proposto, nós não imaginávamos que você teria que estar assumindo o papel de Timóteo na sua família, na sua casa. Uma grande liderança não consegue alcançar resultados perfeitamente favoráveis sem que tenha bons seguidores. Depende de você. Você está vendo? Ou você acha que Paulo não foi um bom líder? Que ele não deveria ter muitos Timóteos? Deveria. Mas depende dos Timóteos, depende do líder, depende de você, depende da sua disponibilidade, depende da sua vontade de fazer a vontade de Deus, de você olhar para o seu líder, para a sua autoridade e você achar bom você ser igual a ele, você achar bom você copiar o modelo dele, você fazer as coisas da forma que ele faz, porque era assim que Timóteo fazia. Timóteo ele agia tanto igual a Paulo, que Paulo imaginou que eles fossem um só, que era a mesma mente, que era a mesma alma, porque eles eram iguais. Mas eles eram iguais porque Timóteo buscava fazer as coisas como Paulo fazia. Paulo, o mesmo interesse de Paulo, o mesmo amor de Paulo, a mesma dedicação de Paulo, o mesmo propósito de Paulo. Isso é ser um bom seguidor. E nós precisamos, a igreja precisa, o seu pastor precisa de bons seguidores. Então, por que somente um? Por que somente um? Por que a confiança de Paulo só em Timóteo? Porque Timóteo ele oferecia algo importante, mais importante do que a habilidade. Nossa, habilidade muita gente tem. Eu não tenho nenhuma habilidade em estar aqui, vocês sabem disso. Shalom Adonai, que me conhece, sabe disso, que eu não tenho essa habilidade. Mas você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu estou usando esse mecanismo, porque eu acredito no propósito. E o propósito de Deus, até então na minha vida, não era esse. Mas agora sim. Agora nós passamos por uma situação em que todo o país, todas as famílias, elas estão dentro de casa. Então, eu preciso buscar, Senhor, qual o propósito da minha vida nesta hora? E Deus falou no meu coração fortemente, você precisa usar. Mesmo que você não tenha habilidades, você precisa usar. Você precisa usar desse mecanismo, você precisa falar às pessoas que te conhecem. Isso sabe que o que isso significa? Isso significa disponibilidade em fazer a vontade de Deus. Timóteo, ele oferecia isso, muito mais do que habilidade, apesar de que ele tinha, mas era mais do que habilidade, é disponibilidade. E Deus precisa desse líder disponível. E o que tem acontecido, queridos? Aconteceu em Paulo, tem acontecido nos dias de hoje, tem acontecido conosco. É que alguns que servem no ministério hoje também estão buscando o próprio interesse. Isso contribui para o sentimento de solidão que os líderes enfrentam nos dias de hoje. Eu não vou dizer o pastor José Rizzi, ele tem uma equipe maravilhosa, ele trabalha em colegiado, ele tem pastores, homens de Deus,
que nós agradecemos a Deus pela vida de cada um deles na nossa igreja. Não só os pastores, mas outras lideranças, como essa própria de Otton e Antônio Costa e Rogério Santos, e tantos líderes nós temos. Mas a realidade é que hoje, mesmo dentro da igreja, as pessoas estão buscando o seu próprio interesse, aquilo que chama atenção para si, aquilo que traz um retorno para si. E quando isso, sabe qual é o retorno disso? É que o seu líder mesmo, ele é um líder solitário. Ele não tem com quem contar, porque ele precisa contar com alguém que tem disponibilidade. Ele não pode contar com alguém que tem só habilidades. E agora tem algo que eu acho que é o suprassumo da nossa lição hoje. É a necessidade de Timóteos modernos. Os Timóteos de hoje. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 15, ele fala assim: escrevo-te estas coisas, embora esperando e ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saibais que se deve proceder, saibais como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Queridos, quando Paulo ele está ansioso para ver Timóteo, para falar com Timóteo, e que ele escreve para Timóteo, ele tem outras coisas que exigem a atenção dele nesse momento. Mas mesmo com essas coisas que ele tem que ter uma atenção imediata, ele precisa fazer instruções para Timóteo. E essas instruções, elas eram de grande importância. E ele queria que essa carta, ela fosse para que ele pudesse ficar sabendo como devemos cuidar das coisas da igreja. Paulo tem a esperança que sua mensagem seria devidamente entendida e seguida, porque era Timóteo. Ele tinha essa esperança, essa certeza que a igreja estaria em boas mãos. Ele sabia que Timóteo sabia como proceder, tudo quanto for correto, justo, nas ações da igreja, e quanto o que deve ser evitado, ele sabia que Timóteo assim o faria. E ele traz, no final do versículo, ele traz uma frase assim: saibais como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, no Antigo Testamento, essa expressão, ela já funcionava, casa do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, ele traz essa expressão. Paulo usa as expressões também familiares da fé, em Gálatas 6,10, e família de Deus, em Efésios 2,19. E ambas se referem aos próprios membros da igreja. Os crentes são chamados de santuários de Deus. Isso você pode ver em 1 Coríntios 3, 16 e 17. É isso que Paulo está aqui dizendo, a igreja do Deus vivo. Mas tudo isso, irmãos, fala sobre as relações entre Deus e a igreja. E que esta aparece como a família de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. E todas as bênçãos espirituais, elas são conferidas à igreja
como se fossem as bênçãos de um pai para os seus filhos. E era esta forma que Paulo, ele se considerava com Timóteo. Ele considerava uma relação de pai e filho. Timóteo tinha este sentimento de que Paulo era o seu pai na fé. É dessa forma que nesse versículo ele está trazendo que isso que Timóteo vai saber proceder na casa de Deus, que é a igreja, a qual é a igreja do Deus vivo. A igreja que é a casa de Deus, ela se compõe, irmãos, de mim e de você, dos crentes em Jesus Cristo. É a igreja universal, é a noiva. E este Deus, ele é vivo e também é o Salvador. Ele também vivifica a todas as coisas. Deus é vivo, ele pode julgar, ele pode castigar, ele pode dar vida, ele pode recompensar, porque ele é Deus vivo. Ele não está inerte, ele não está omisso, ele não está calado. Ele é vivo e ele age sobre as nossas vidas, ele age sobre o nosso país, ele age sobre o mundo. E nesta hora, isso nos dá conforto, isso nos dá confiança de que a igreja, ela é de um Deus vivo. E ele continua dizendo no versículo que é coluna e baluarte da verdade. A igreja é o alicerce que compreende a verdade cristã, o evangelho de Cristo. A igreja é uma criação de Deus e não de homem. E às vezes a gente tão facilmente a gente vai ou a gente não vai à igreja. A gente congrega ou a gente não congrega. Queridos, pense que isso não é invenção minha, nem sua, nem do seu pastor. A igreja, ela é uma invenção de Deus, não é de homens. A igreja é uma criação de Deus e não do homem. A redenção de seu povo se centraliza no ato de Deus em Cristo Jesus, que a igreja é assinalada pela presença do Espírito Santo. Nesses dias difíceis, irmãos, em que o mundo enfrenta, mas querendo pensar e falar na nossa nação, o Brasil, onde apenas estamos começando a nossa caminhada, mas que certamente ficará muito difícil, assim como a de outros países já estão mais difícil. Chamar a sua atenção, Shalom Adonai, para qual é o propósito de Deus neste ano 2020. Estudarmos o servo Timóteo em busca de um líder. Irmãos, isso não foi acaso. Isso não foi coincidência. Queridos irmãos e irmã, durante esses anos, temos orado pelas nossas famílias. A nossa igreja, ela tem um ministério de família. Nós fazemos vigílias, nós fazemos campanhas de vigílias, nós fazemos campanhas de jejuns, tudo em prol da nossa família. Nós intercedemos e apresentamos diante de Deus nomes, por nomes, de cada familiar nosso. Eu sei o nome dos seus familiares que você ora ao Senhor, e você sabe o nome dos meus familiares que eu oro ao Senhor, porque nós fazemos isso diversas vezes. Nós fazemos isso há muitos anos. Nossos familiares, nossos amigos. A igreja, ela é reunida nos bairros da Vila Laura,
no bairro da Liberdade, de Marechal Rondon, Cajazeiras, na cidade de Dias Dávila, em Arco Verde, ela agora não pode mais estar lá. E deve continuar desta forma. Mas ela está reunida em sua casa, com a sua família. E você é Timóteo, o líder que Paulo precisa contar. Você agora é a coluna que sustenta a verdade do Deus vivo em sua casa e para a sua família. E você não pode perder esta oportunidade. Não olhe para suas habilidades, seja disponível para Deus, seja disponível para você ganhar a sua família, aqueles por quem você tantos anos orou. Seja disponível, corajoso, destemido para ganhá-los para Cristo agora. Você percebe a grande oportunidade que temos? Você não pode sair, tem que ficar em casa. A sua família também não pode sair, tem que ficar em casa. E esse panorama da palavra de Deus que está se cumprindo, com a realidade em que estamos vivendo. Quem não pode, até quem não lê a Bíblia, mas ouviu você falar, sabe que isso são sinais dos últimos dias. Eles sabem disso. Não é só eu e você que sabe disso, não. As pessoas comentam sobre isso, porque isso está escrito na palavra de Deus. Esse panorama está escrito na palavra de Deus. E nós agora estamos só chocando ele com a realidade que nós estamos vivendo. Queridos, o propósito Deus estabelece para as nossas vidas. E eu sei que há um propósito dele para cada membro de Shalom Adonai. Não importa onde você esteja. Mas quem realiza o propósito é você. Propósito é coisa de Deus, mas realizar ele é coisa de homem de Deus. E você é um homem, uma mulher de Deus. Eu vejo que esta é a hora da salvação das nossas famílias. E você, o que você vê? O que você vê é o que você vai fazer. Se você vê que essa é a oportunidade de Deus para a sua família, você será disponível para ela. Mas se você não ver isso, o propósito não será cumprido. Paulo não buscava encontrar em Timóteo, ele não buscava encontrar Timóteo, ele já tinha encontrado. Isso foi a primeira coisa. Eu só tive chance de dar aula uma vez para a minha classe. A segunda aula já foi o professor que compartilha comigo, o professor Rogel Malta. Mas na primeira aula, eu disse isso para os meus alunos, eu disse isso para você, meu jovem, que me escuta nesta hora. O Senhor não está procurando Timóteo. Paulo também não estava procurando Timóteo. Os Timóteos de Deus já estão aqui nessa sala de aula. E Paulo não busca Timóteo. Ele não está procurando achar Timóteo. Ele já tinha encontrado Timóteo. Ele só agora queria usá-lo da melhor maneira para o reino de Deus. E Deus não te procura mais, meu irmão, minha irmã. Ele já o tem. Você já é dele. Portanto, seja usado por ele nesses dias em que só mesmo ele, sendo o Deus vivo, pode transformar a realidade que estamos vivendo e transformar as nossas famílias para filhos e herdeiros da vida eterna. Para a próxima aula, nós queremos que você estude 2 Timóteo 4:11, para que nós possamos estar discutindo mais uma parte da palavra de Deus para as nossas vidas neste tempo difícil, mas que com o Senhor nós enfrentaremos. Certamente, queridos, nós sofreremos, mas nós venceremos.
nós venceremos, porque nós servimos a um Deus vivo. A nossa igreja, ela é a igreja de Deus. E por isso ela é forte, ela é resistente, ela pode agora e deve estar aquebrantada e humilhada. Mas essa onda vai passar e nós vamos nos levantar e vamos nos erguer e glorificarmos ao Senhor. Eu conto com você, Timóteo, no seu lar, na sua família, sendo o líder para levar a salvação em Jesus Cristo para a sua família, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos.